Olá, pessoal. Novamente, bom dia a todos. Vamos lá agora. Obrigado pela participação de todos vocês. A gente vai esperando enquanto o restante do pessoal vai conectando. A gente teve um número bem expressivo de inscritos e à medida que a gente for avançando, o pessoal vai conectando. Hoje a gente está aqui no nosso novo espaço no Allianz Parque, então quem já acompanhou os últimos eventos, acompanhou um último evento nosso, a gente já fez de um espaço anterior que a gente tinha, agora a gente está aqui abrindo com vocês, falando um pouquinho sobre segurança, Analytics e Citrix Cloud, já no novo espaço. Infelizmente, a luz, né, Pedrão? A luz está um pouco estourada pelo sol que está fazendo, mas depois aí a gente vai tentando mostrar para vocês. E já adiantando o seguinte, esse é um espaço que todo mundo que está aqui está mais do que convidado para poder vir assistir, enfim, um jogo, um show com a gente aqui. Esse espaço é um espaço totalmente da Populous. Então a gente sente muito prazer em estar abrindo com vocês esse webinar com a Citrix. E sei também que tem alguns aí que já devem estar pensando em piadinha, assim, mas a gente já tinha marcado esse evento antes do Palmeiras perder o Mundial, né? E aí a gente tinha que manter, né, Gabs? Exato, tinha que manter, pessoal. Piadinhas sempre vão ter, né? Isso é inevitável. Sempre rola. E a gente tá com uma presença também, pessoal, ilustre do nosso querido João SE da Citrix. Ele vai estar com a gente aqui participando desse webinar. João, fica à vontade aí para dar um alô pro pessoal, para se apresentar, para quem não te conhece. Tô aqui só babando vocês aí no estádio. Eu sou palmeirense, eu sou atleticano, galão da massa. Tá bonito aí, mas minha família que eu escolhi é toda palmeirense, então, poxa, ia tá bonito aí no estádio. Tô babando aqui, cara. Ah, com certeza, cara. Eu não tô aí só pra falar pro pessoal, eu tô machucado, eu fiz uma cirurgia nos pés, não consigo andar muito, não consigo bater o bolão que eu consigo bater. Mas, pô, na próxima eu tô aí contigo. O João tá em recuperação, tá no banco por enquanto. O Joãozinho tá no CT, tá Literalmente tô no banco. no DM, né? Tipo isso. Tá no DM. Show de bola. Bacana. Só apresentando então, pessoal, o Gabs já abriu aí falando com o Joãozinho. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Lua Prado, Head de Soluções aqui na Populous, e junto comigo aqui o Gabriel Amorim, nosso Sales Engineer, e também aqui o time dos bastidores aí, Pedrão, Brunão do Marketing, a Monique que vai ajudar a gente no sorteio, todo mundo aí que participa para a gente fazer acontecer mais esse webinar. E aí a ideia que a gente tenha, pessoal, essa cadência, essa dinâmica com mais assuntos, né? Assuntos que... Esse assunto de segurança é um assunto bem atualizado e a gente... Por tudo que vem acontecendo, aí vocês devem ter acompanhado noticiários, lógico, né? É um assunto que está muito em pauta e não deve parar tão cedo. E aí a ideia é a gente justamente trazer um bate-papo legal com vocês, de uma forma como a gente sempre gosta de fazer, descontraída, um assunto bem direto, fugindo um pouco aí, só vou adiantar um pouquinho a programação aí, a gente vai ter um demo no final, né, Joãozinho, com a demonstração na prática mesmo de como tudo isso daqui que a gente está falando funciona e que vocês consigam curtir, aproveitar, né, o conteúdo. Joãozinho, se eu te der umas atravessadas aí, desculpa, porque aí eu vou... Falar que são coisas novas, vai ser legal, umas paradas de segurança aí que, poxa, espera para ver que vai ser legal, fora o sorteio, né? Perfeito. A gente separou, pessoal, essa agenda e alguns principais pilares, então a gente vai falar um pouquinho das novidades, né, da Citrix para 2022, algumas pequenas mudanças ali no licenciamento, na aquisição dos produtos Citrix. A gente vai abordar também um pouco sobre os desafios de segurança que a gente tem enfrentado no mercado e como a Citrix, com o seu portfólio de segurança, pode suprir esses principais desafios, né? A gente vai falar um pouquinho também do modelo de arquitetura do Citrix Cloud, de transição para esse licenciamento. A gente tem muito cliente aqui participando desse webinar que já possui Citrix, mas mais uma vez, pessoal, esse conteúdo também para aqueles clientes que não conhecem o produto, vocês vão conseguir
de fato, enxergar o real valor da solução e como adaptar aí ao seu negócio para suprir as estratégias ali de segurança e inovação. Tá? E por fim, né, tendo ali o sorteio, a gente vai sortear ali, a gente vai reforçar durante o webinar os brindes, os critérios, né, de avaliação para esse sorteio, e tendo aí um demo hands-on e um ambiente real que o Joãozinho trouxe aí para a gente. E antes disso, né, a gente vai falar também um pouquinho da Populus, né, para quem não conhece a Populus, para quem não conhece o nosso trabalho, de fato, o que a gente leva para o mercado, Luan vai dar um briefing aí para a gente, do nosso valor, de fato, que a gente acredita e o que a gente leva para os nossos clientes. Show, isso mesmo. E aí, de antemão, pessoal, caso alguém queira revisitar aí o conteúdo, esse webinar vai estar disponível lá no nosso canal do YouTube. Vale a pena dar uma conferida lá também nas outras mídias sociais, LinkedIn, Facebook, a gente sempre posta material, conteúdo, e esses eventos aqui também vão estar disponíveis lá depois, se quiser compartilhar ou assistir novamente, para de repente ficou com alguma dúvida, também já deixo aí a dica para vocês, e a gente tem o maior prazer se vocês tiverem dúvidas, quiserem explorar um pouco mais sobre algum assunto aqui, tá? Perfeito. Bora lá. Bom, acho que abrindo aí, né, a frase que a gente gosta de usar muito por aqui é sobre essa parceria sendo a nossa premissa sempre aqui dentro da Populus, né? Então, é uma das raízes que a gente traz sempre aqui em tudo que a gente vai fazer, tanto com os nossos parceiros quanto com os nossos clientes, né? Acho que é a forma, a gente não vê uma outra maneira de trabalhar se não for parceria de verdade. Então, um pouco do conteúdo que a gente vai trazer aqui também remete aos momentos que a gente enfrentou e por que a gente gosta tanto de falar nesse assunto de segurança, que é muito abrangente. O assunto de segurança é muito abrangente. Você fala, pô, Luan, segurança de data center, de web, aí você fala de proteção, tem N ferramentas, N soluções. E essa segurança, muitas vezes, entra também quando a gente fala de segurança aqui na Populus, a gente lembra muito bem da parceria também, que é o que fez com que a Populus estivesse presente nos momentos mais delicados dos nossos clientes, né? Então, isso fez com que a gente também criasse uma robustez e uma propriedade muito boa para poder falar desses assuntos que a gente trouxe aqui hoje, tá? E aí, um pouquinho diferente para quem está acostumado com os nossos webinars, bootcamps, a gente trouxe aqui uma curiosidade. Imagino eu que muita gente não saiba o porquê do nome Populus, então a gente trouxe aqui para vocês saberem como que foi, baseado em que o nome Populus foi criado, né? O que originou esse nome. Então, o nome Populus vem de um nome científico acredita-se ser o ser vivo mais antigo do mundo, né? Que é uma floresta que fica em Utah, e estima-se que tenha mais de 80 mil anos, né? Então, o Populus tremuloides é o nome científico desse organismo, chamamos assim, dessa floresta, e ela é uma colônia que origina o nome popular, digamos, pando, e o pando é o nosso mascote também, para quem não sabe. Ele vai aí, às vezes, de brinde, né? Vai de brinde, né, Pedrão? E aí o pando vem desse nome, que é o nome popular da Populus. E uma característica interessante, quando a gente fala muito de raízes, parceria, porque a Populus, ela tem as raízes conectadas. Então, é o único organismo e é o organismo mais pesado do mundo, porque as raízes, elas se conectam, então todas as árvores, elas fazem parte de uma única raiz. Então, fica próximo quem tiver curiosidade de pegar depois Populus aí no Google, vocês vão ver que fica próximo de um rio, e aí as raízes que chegam mais próximo do rio alimentam as demais raízes, e por isso acaba sendo um organismo único, remete muito aos ideais e aquilo que a gente acredita e leva para cada negócio que a gente trabalha, né? Perfeito. Pô, tá aí, eu trabalho com vocês há muito tempo e não sabia disso, hein? Legal. Legal. Um pouquinho da nossa história, para quem ainda não conhece, então a gente nasceu lá em 2016, e conectado por essas raízes, a gente nasceu com esse propósito muito forte de levar o futuro para as organizações e fazer a diferença de fato. Esse acho que é um exercício que a gente faz todo dia, de como a gente consegue ser relevante, de como a gente consegue se reinventar nas soluções, no nosso trabalho, no nosso dia a dia,
para cada vez mais levar soluções que façam sentido, que sejam relevantes e que tenham conexão com os nossos clientes. Então, essa é a nossa missão, foi para isso que a gente criou a Populus lá atrás, e essas são as raízes que mantém a gente tão atuante, trazendo conteúdo para vocês. A gente não tem interesse nenhum em na frente a gente vai começar a vender curso, não é essa a ideia. Webinar, Sim. Bootcamp a gente faz sim com esse propósito de levar o conhecimento, de levar o conteúdo, compartilhar um pouco daquilo que a gente respira o dia a dia. Esse é o nosso dia a dia, a gente fala muito dessas soluções, assim como vocês do lado de lá, clientes falam muito do segmento que vocês atuam. Então, essa troca a gente entende como sendo fundamental. E aí, do nosso lado, a gente tem essa missão de levar sempre através desses eventos e mantenham-se conectados, porque a ideia é que a gente tenha um ano forrado de eventos dos mais dinâmicos aqui no Allianz, no nosso escritório, eventos que eventualmente possam ser presenciais aí também, e isso tudo faz com que a gente motive também todo mundo, né? O time inteiro se fique motivado para a gente ter um propósito de levar sempre umas soluções inovadoras e soluções que agreguem o negócio. Aqui um pouquinho da nossa história, pessoal, de premiações, falando da Citrix. Então, a gente teve aí uma sequência muito positiva de premiações, falando de Citrix, então, parceiro do ano e tudo mais. E isso mostra muito a relevância que a gente tem dentro do ecossistema. Eu conheço muita gente que está aqui, que acompanha a Populus, né, que é cliente da Populus também, do passado. Então, de Citrix eu tenho mais de 10 anos, o Paulo também tem muito tempo de Citrix, a gente teve uma base fundada em cima de Citrix, de soluções Citrix, o Gabriel também, a gente se conheceu lá atrás por meio de Citrix, então é uma solução que a gente tem bastante propriedade. A Populus, ela diria que assim, é notória a expressão que a Populus tem e conquistou isso, né, através também de todo o time. A gente gosta de reforçar muito isso, desde o suporte até o time de vendas. A gente tem uma conexão muito forte de treinamentos, de replicar o conhecimento internamente também, de que o suporte ele é um órgão fundamental, né, um setor fundamental para a gente continuar tendo essa aderência no mercado. Então, os prêmios aí ilustram bem um pouco da nossa expertise e da nossa relevância. Eita. E rapidamente aqui, pessoal, falando um pouquinho do portfólio, porque também tem novidade para o ano. Tem alguns parceiros que entraram novos aqui na Populus, e aí vocês devem perceber que a gente tem uma preocupação muito grande com os parceiros que a gente trabalha aqui dentro da Populus. Então não há nenhum parceiro aqui que conflita nenhum tipo de interesse. A gente tem Citrix para uma frente de virtualização e End User Computing, Nutanix para toda a parte de hiperconvergência e cloud privada, né? Akamai, segurança e performance web. A nossa parceria com a Microsoft é uma parceria estratégica para todo workload que a gente eventualmente projeta em Citrix. A gente leva isso também como uma oferta dependendo do cenário em cima de Azure. ControlUp é um parceiro muito estratégico nosso para monitoramento do usuário e monitoramento de toda a infra. Então, essa oferta de ControlUp ela vai muito conectada com as nossas ofertas de serviço também. Veritas para proteção de dados e backup, toda a parte de resiliência do ambiente. E esse aqui é o parceiro mais novo da Populus, é o Caçulinha, que é a Sentinel-One para segurança de endpoints. Quem não conhece a Sentinel-One, é uma solução de EDR, XDR, né? Agora falando de XDR, para proteção de endpoints de todo o ambiente. Então, isso daqui também remete um pouco do que a gente abriu falando sobre segurança, que são parceiros que a gente foi acoplando dentro do portfólio por estar muito engajado nessa frente, e a gente vai repetir bastante isso, né, Gabs? Com certeza. Da propriedade da gente estar trazendo um assunto que a gente tem realmente bastante contato, porque
algumas parcerias, inclusive, surgiram em cima dessas conversas, né? Então, a gente participando, vendo ali onde a gente tinha relevância e conversando muito com a SentinelOne, no caso, foi aí que surgiu essa possibilidade e a gente acoplou também esse parceiro dentro da nossa oferta. Legal. E um ponto até interessante, Luan, é que a gente sempre preza em levar para os nossos clientes a transformação digital, inovação. E hoje o nosso quadro de parceiros, né, o nosso modelo de oferta para os nossos clientes de produtos, ele gira um ecossistema de 360 graus, desde o usuário na ponta ali com Citrix, com infraestrutura em background para suportar tudo isso com Nutanix e Microsoft, com toda a parte de monitoramento e controle com Control Up, backup com Veritas e proteção de endpoint agora recentemente com SentinelOne. Então, hoje, pessoal, o nosso modelo de atuação no mercado, ele é muito focado nesse ecossistema, né? A gente consegue ajudá-los em diversas frentes, né? Do que trata usuário final, infraestrutura, segurança. Até um spoiler, tem um produto que a gente trabalha também muito focado em endpoint, que é o nosso Smart Client. A gente vai ter Exatamente. oportunidade nesse ano de também trazer um webinar e conteúdo sobre esse produto, onde a gente consegue também ofertar esse modelo aí de aquisição para os nossos clientes para suprir essa demanda de endpoint. Isso mesmo. Perfeito. Aqui um pouquinho das soluções de serviço da Populus. Então, toda a parte de consultoria, a gente tem uma ampla base de conhecimento utilizada em cima dessas tecnologias também. Acho que essa parte a gente pode escorrer um pouquinho mais rápido, Gabs, para a gente focar no isso. Fechado. E aí também toda a parte de suporte e atendimento proativo 24/7, atendimento supervisionado, né, o controle de chamados, SLA. Então, a gente tem um time de suporte bem robusto e aí liderado pelo Matheus também. É um time de suporte com divisões de áreas, focado nas soluções que a gente trabalha e implementa, né? E também com algumas conexões com o restante do time também. Bem natural aqui dentro da Populus que a pré-venda tem atuação em alguns momentos em cima de outras áreas que eventualmente não são as áreas fundamentais da posição, né? E também o monitoramento. Todo o NOC, nosso monitoramento, agora a gente está expandindo esse NOC também, né? Criando uma estrutura maior para comportar ainda mais os nossos clientes, então também é uma frente de serviço, uma opção dentro do nosso portfólio. Perfeito, show de bola. Então, vamos para a nossa primeira pauta, né, pessoal? Para o conteúdo. Vocês vão notar que a gente vai fazer um modelo bem diferente do convencional, como se fosse um podcast, né? Fazendo um bate-papo aqui entre eu, o Luan, o João, que tá remoto, né? Então, eu acho que o primeiro conteúdo, de fato, é falar um pouquinho das novidades, né, de 2022, o que mudou, muito focado a Citrix, né, na parte de licenciamento. Então, a gente teve uma mudança, né, para esse ano bem interessante, né? Para quem já possui Citrix e está acostumado, pessoal, no ano passado, a Citrix dividia ali os seus produtos em alguns bundles, né? Que a gente chamava de bundles Workspace, né? A gente tinha o Workspace Essentials, onde dentro desse licenciamento a gente tinha alguns produtos ali, como o SWA, né? A parte de Security Browser, o Workspace Standard, o Workspace Premium Plus e Workspace Premium de fato, onde tinha ali todos os produtos da Citrix entregue dentro desse pacote, né? E a Citrix, ela desmembrou esse modelo de entrega e criou agora caixinhas, né, como se fosse caixinhas para que o cliente tenha a liberdade de montar ali dentro da sua necessidade os produtos que ele precisa de fato, né? A gente tinha um caso muito notório, né, João? Um cliente que queria analytics com virtual apps e endpoint management, ele tinha que comprar ali o Workspace Premium Plus.
né? E automaticamente já vinha ali o micro apps, alguns outros produtos que numa timeline de amadurecimento não fazia sentido naquele momento, aquele produto para o cliente, né? Então a Citrix ela acabou simplificando esse modelo. Acho que esse slide ele vai simplificar mais. Eu ia até comentar isso, Gabi, para você passar para esse slide. Exatamente. Acho que a palavra é simplificar, né? E foco, né? A gente simplificou o nosso portfólio, como o Gabs falou, né? Colocando bundles mais coerentes com o business dos nossos clientes, tá? E ficou mais fácil adicionar o que realmente importa para o negócio, né? Então, a parte de Virtual Apps and Desktops, que é a principal hoje, vocês vão aí que a gente atualizou para o DaaS, colocando features novas ali dentro, né? Toda a parte de colaboração, Content Collaboration, Pódio, outros itens, a gente põe o Work Solutions, enfim, a gente simplifica, coloca mais features dentro de cada produto, e aí eu acho, pelo menos a minha opinião, eu acho muito mais fácil, né? Eventualmente, as demandas novas que surgem, você vai encaixando como um Lego, né? O que realmente importa para o negócio de vocês. Então, acho que essa é a grande jogada agora, né? Ao invés de a gente ficar muito preso ao Premium Plus, por exemplo, que era a melhor oferta, agora a gente pode montar o nosso workspace da forma que vocês querem, né? Não da forma que a gente imaginou que fosse. Então, é uma coisa muito mais liberdade, do meu ponto de vista. Perfeito, João. Então, de repente, comprar essa caixinha aqui de Citrix DaaS com a caixinha de Analytics, poxa, a caixinha de Citrix DaaS com o Security Access, né? E ir montando, de fato, com a real necessidade do cliente. Eu acho que trouxe uma liberdade, né, João? Acho que a palavra com essa mudança é a liberdade, de fato. Exato, cara. Maravilha. E aqui a gente aterrissando, né? Então, os nomes, né? Para quem estava acostumado o ano passado com Citrix Virtual Apps, Citrix Virtual Desktop, ou até mesmo o licenciamento mais comum, né? Que era o Citrix Virtual Apps and Desktop Services, agora ele passa a ser chamado de Citrix DaaS, onde o Citrix DaaS ele tem ali as suas versões, né? Advanced, Premium, de acordo com cada modelo de entrega. Então, isso aqui é um pouquinho da nova nomenclatura, né, que a gente vai abordar aí durante o ano de 2022 com os nossos clientes. E a gente tem visto muito, assim, a Citrix está acompanhando o mercado, né, e está vendo que o conceito de DaaS, ele é muito mais presente do que aplicação virtualizada, VDI e tal. Então, a gente simplificou também na nomenclatura, nos produtos, a gente unificou alguns deles aí no DaaS e está colocando mais features, tá? Então, eventualmente, os clientes que têm Virtual Apps and Desktops, que têm, de fato, um contrato ainda sendo celebrado, a partir da metade do ano, isso vai ser mudado para os Citrix DaaS, né? E essas features novas que surgirão, elas são automaticamente aplicadas a vocês, que são clientes. Então, eu acho que só tem coisa boa aí, né? Simplificar e ganhar feature nova, mais coisas, eu acho que é sempre válido. Com certeza. Nesse contexto de hoje, né? Vamos somar. Sim. Perfeito, João. Então, isso aqui é um pouquinho da novidade, né, relacionada aos produtos. Eu acho que a principal pauta, né, uma abordagem que a gente vai trazer aqui para vocês, pessoal, muito forte com segurança, né? A gente quer trazer uma mensagem de toda essa jornada que os nossos clientes estão enfrentando hoje no mercado com o trabalho híbrido. Eu acho que isso não é novidade para ninguém. Eu acho que 99%, digamos assim, das empresas, ou 90% das empresas já estão trabalhando nesse modelo, né? Onde colaboradores estão ali dentro do escritório, outra parte trabalhando de casa, ou numa outra unidade, numa filial em outro estado, né? Então, o trabalho remoto, ele tem se tornado evidente, né, e necessário aplicar um conceito de segurança para essa jornada. Então, a gente trouxe aqui um pouquinho do movimento que o mercado vem fazendo nesses últimos anos, os desafios que as empresas têm nesse movimento, e não só as empresas, como também os profissionais de TI em gerar tudo isso, né, em gerenciar e aplicar segurança dentro desse modelo. Eu acho que o primeiro cenário, pessoal, muito voltado aos colaboradores. Hoje a gente tem uma evidência, né, como eu citei, de usuários trabalhando em qualquer lugar, né?
E eles estando em qualquer lugar, traz uma liberdade também de ele utilizar diferentes tipos de dispositivos. Poxa, eu quero utilizar aqui o meu desktop pessoal, o meu celular, eu quero acessar o meu e-mail pelo tablet, né? Existe de fato essa demanda de trabalho de qualquer lugar e de qualquer dispositivo. E gerenciar e controlar tudo isso, né, com tecnologias convencionais de mercado é complexo. A gente nota esses desafios e a gente vai abordar mais para frente. Para somar nesse item de trabalhar em qualquer lugar, trabalho híbrido, a Citrix hoje, como acho que todo mundo aqui tem esse modelo, né, em vigência. Eu mudei para o interior, por exemplo, estou no interior, e esse novo estilo de trabalho, a gente acredita que é uma coisa que vai ficar, e se você for pensar bem, uma empresa que não tem uma estratégia de trabalho híbrido bem feita, ela vai até perder profissional, porque os caras que eles são obrigados, por exemplo, a ir no escritório, ou eles são forçados a trabalhar em certas condições, eles vão pensar duas vezes, sendo que ele pode, por exemplo, escolher um trabalho onde ele tem liberdade de escolha tanto do local, físico, tanto dos dispositivos, de como ele vai fazer ser produtivo, né? A gente acredita que se você manter o cara num cabresto de produtividade, localidade, dispositivos, ele não vai ser tão importante, ou ele vai ficar menos excited, menos empolgado para o trabalho. Então, acho que esse ponto poxa, a gente tem que pensar nessa nova maneira de trabalho. Tem que ser algo legal, tem que ser algo que dê liberdade. Para quê? Para que a gente mantenha os nossos colaboradores mais felizes e mantenha os melhores talentos. Isso é um diferencial estratégico para as empresas também. A gente pensa assim. Excelente, João. A nova geração, hoje ela escolhe, né, como ela quer trabalhar, onde ela quer trabalhar, exatamente. Cara, tem que acompanhar, né, Gabi? Tem que acompanhar. Tem que acompanhar, exatamente. Vamos aceitar e proteger melhor isso daí, né? É uma situação. Perfeito. E não só focado, pessoal, nos colaboradores, eu acho que a evolução com as aplicações em todo o mercado, isso também é notório, né? A gente tem notado as aplicações sendo evoluídas para um modelo como serviço, né? O pessoal que é da velha guarda aí, que está acostumado, poxa, o meu ERP está dentro de casa, ainda existe esse modelo e essa necessidade ainda é válida, né? Mas eu gerir ali o meu data center, entregar ali o meu ERP em client server, né, para o usuário sempre trabalhar local dentro do meu data center. Só que a maioria dessas aplicações client server, note que as empresas estão evoluindo para um modelo SaaS. A gente já nota aí CRMs, ERPs, aplicações core de companhias sendo evoluídas para um modelo como serviço. Então, assim como o trabalho híbrido do funcionário existe, o trabalho híbrido com aplicações também é evidente, né? Aplicações que estão dentro de casa, aplicações que estão numa nuvem pública, aplicações que são entregues num modelo como serviço, né? Então, essa modernização é evidente também. E adicionando aí, Gabriel e Luan, se eu puder comentar, esse processo de migração, não sei, para quem me conhece, eu trabalhei muitos anos em migração de aplicações para a nuvem, né? E a gente tem sempre aquele conceito dos 5 R's, a estratégia 5 R's, né? De fazer um rehosting, replatform, refactor das aplicações, retire, retain, tem N técnicas, né? E eu acho que nesse modelo híbrido, que a gente percebe nessas aplicações também são, poxa, sim, existe muito replatform, refactor das aplicações, ou seja, a gente vai fazer uma plataforma nova das aplicações existentes legadas e a gente vai migrar, vai hospedar isso em cloud, vai hospedar isso em diferentes data centers, que seja privado ou público, né? Mas esse movimento existe e também, principalmente o rehosting mesmo, né? Por questões de estratégia técnicas ou até comerciais, às vezes um outro data center tem custos mais baratos, a gente tem essa migração das aplicações como um rehosting tradicional, nem tanta modernização da aplicação em si, mas a modernização da infraestrutura onde ela está hospedada, por exemplo. E queira ou não, isso é um impacto para o usuário quando você vai mudar uma aplicação de um data center ou outro, às vezes muda a forma como ele acessa as coisas, às vezes muda também, como vocês como gestores, a maneira como você vai ter que proteger essa aplicação. Essa coxa de retalho é complexa, né? Se você tiver métodos e ferramentas para te ajudar a manter
para o usuário a grama sempre verde, estrategicamente é importante, mantendo o estilo de trabalho que a gente está comentando, de, poxa, liberdade. Essa, eu acho que também é uma pegada que acontece muito hoje em dia, mover as aplicações como está, a complexidade agora de múltiplos data centers, mantendo o work style do cara, né, sem ter que mudar a cor da grama. Então, é um ponto de atenção. Sim. Exatamente. Eu ia só complementar nessa linha aí, Joãozinho. E tem um fator aí que é determinante, que é o tempo, né? Quando a gente fala de simplicidade, de olhar para a segurança de uma forma diferente, de Citrix Cloud facilita a vida do administrador e tudo mais, eu já estou até adiantando o que a gente quer dizer com tudo isso daqui, porque tudo isso daqui é tempo, né, Joãozinho? Que, cara, você leva muito tempo para planejar uma aplicação para ser migrada, e isso é um projeto que cai na mesa do administrador ali de Citrix, do cara de infra. Ele fala assim, poxa, vou atualizar o ambiente Citrix ou migrar o nosso ERP, que é o core da companhia, que é onde rola faturamento, rola tudo, ou vou atualizar o banco de dados do Citrix on-premises aqui. Esse é o detalhe que muitas vezes a gente fala de simplicidade, facilidade, e o pessoal às vezes acaba não colocando muito a realidade, né? Falando, tá, pô, legal, Luan, eu entendi que é mais fácil, é unificado, tenho 2, 3 ambientes Citrix às vezes, desatualizado e tudo mais, mas assim, cara, eu tô vivendo, tá rolando. Não é aquilo que brilha os olhos. E justamente a gente trouxe esse slide para ilustrar isso. Por quê? Porque o tempo é o decisor, e olhando para a segurança é a mesma coisa. O atacante, ele tem uma coisa que a gente aqui no dia a dia com projetos e tudo mais, a gente não tem, que é tempo. O cara tem o tempo para planejar um ataque. A gente não tem um tempo para se proteger só do ataque, a gente tem tempo para trabalhar em projeto, migrar a aplicação, pensar na experiência do usuário, se o negócio está alinhado com as diretrizes da TI, falando de TI, se a gente está expandindo a companhia para novas unidades, se essas unidades vão ser integradas, aí você vai entrando nesse fluxo, e é onde muitas vezes o detalhezinho ali, que é o que justamente a gente trouxe como evidência aqui, o detalhezinho de, poxa, atualizar Citrix não é uma tarefa não é um bicho de 7 cabeças, não é uma ciência da NASA, mas a prioridade, muitas vezes, que infelizmente a gente tem que colocar é o que define, né? Perfeito, perfeito, Luan. Até aproveitei para avançar, que é realmente isso, né? A adaptação que as empresas têm que fazer de fato para ele alavancar isso, o seu core business, sua estratégia de negócio, e também isso vai sempre demandar da TI, né? A TI voltado ali ao usuário final, a mudança das suas aplicações, a mudança de estratégia das empresas para o core business, né? Quando a gente fala de empresas de todos os setores, e-commerce, financials, né, healthcare, a TI ela é sempre demandada. Então, com essa evolução, com certeza o custo operacional, a mão de obra, né, ela vem sendo exigida com todo vapor, né? A TI tendo que se preocupar num ciclo de 360 graus. Poxa, como que vai ser a minha estratégia de disaster recovery, né, com continuidade de negócio? Eu não posso parar o meu colaborador ali, ele precisa trabalhar todos os dias, mas eu também não posso parar o meu RP. Como que eu crio uma redundância para todo esse meu ambiente, né? Então, essas dores, pessoal, e essas perguntas que a gente enfrenta no mercado, que a gente quer aterrissar de fato hoje com vocês, com todos os nossos produtos, né? Isso. E antes, não sei, Joãozinho, se quiser comentar alguma coisa, senão eu já ia embalar aqui num outro ponto nesse slide. Manda bala, manda bala. Eu ia falar que, assim, a Populous, especificamente falando do nosso modelo de negócio, a gente fala muito de Citrix Cloud. Então, os treinamentos que a gente faz internamente, fala com os meninos de Geração Tech, que é a nossa frente de criação de talentos dentro da Populous, às vezes a gente precisa fazer um paralelo com on-premises, né? Exato. E é difícil, e esse é o detalhe interessante, né? Quando a gente fala da evolução da tecnologia dentro das companhias, é porque há 20 anos atrás a gente tinha na empresa um computador que era uma realidade fora da nossa doméstica. Você tinha um computador, uma tecnologia na empresa muito mais avançada do que você tinha dentro de casa, né? Isso mudou completamente. Hoje em dia é muito mais acessível.
arquivos, conteúdo sobre demanda e tudo mais. E quando a gente traz isso para a nossa realidade de solução, falando, isso também reflete, porque imagina que você nasce já nesse ecossistema falando aqui de Citrix Cloud, né, do que a gente está falando de soluções como serviço da Citrix, né, DaaS. Quando você precisa voltar, e para a gente que é um pouquinho mais velho, né, antigo de, de estrada, a gente Clássico. até tem ali um conhecimento, mas você explica primeiro, né? Josi, explica primeiro para o menino, fala, cara, ó, esse aqui é o Citrix Cloud, pô, legal. Aí você vai explicar o inverso, fazer o caminho, a engenharia reversa. Você fala, peraí, cara, mas qual que é o sentido de ter essa estrutura? Cara, se aqui a gente tem aqui tudo pronto, aqui, pô, rápido, não, aqui, ó, você tem que instalar componente, tem que pedir lá para o cara uma liberação no banco de dados, uma comunicação, backup e tudo mais. E por que desse detalhe também, pessoal? Na pandemia, como a gente fala muito de Citrix Cloud com os nossos clientes, fala dessas evoluções tecnológicas, né? Essa é a nossa missão. O que a gente ouviu bastante, que é um detalhe interessante também? A pandemia fez com que as companhias precisassem se reinventar. Todo mundo teve que se reinventar na pandemia, seja no modelo de negócio, numa solução nova, um produto novo que foi reinventado. Isso fez com que toda a cadeia, inclusive a gente aqui de tecnologia ou de negócios, tivéssemos que focar os esforços para aquilo que era importante para o momento. E isso também é o tempo que a gente bate muito na tecla aqui. É o tempo. Então, poxa, a empresa ela está se readaptando para se manter competitiva nesse momento de pandemia, que foi duro para todo mundo. É muito difícil você virar e falar, pô, chefe, deixa eu virar aqui e mudar a forma de entrega de aplicação do Citrix para os usuários que vai ser melhor. Só não, segue do jeito que tá, cara. A gente não tem tempo para atualizar o ambiente, para rever um conceito aqui agora. Então, esse é um gancho, pessoal, para vocês já irem projetando esses cenários na cabeça, né? De quando a gente fala muito de Citrix Cloud e de segurança e de quanto a gente consegue unificar e simplificar, como que isso está conectado com pontos que às vezes a gente acha que não é relevante no dia a dia, né? Exato. A gente às vezes foca muito na nossa solução, a gente foca muito no nosso trabalho, coloca ali dentro do Trello, ali do controle, na planilha, que seja, fala, poxa, esses são meus projetos, mas existem esses impactos externos aqui ilustrados nessa figura, que compromete muito a atuação diária, né? Perfeito, Luan, exato. Eu acho que até avançando aqui, pessoal, né, continuando falando, como o Luan comentou, né, de todos esses desafios, essas mudanças, eu acho que reforçar o que é evidente hoje no nosso dia a dia, é que todo cliente passa, eu acho que quem não passou por isso vai ter uma demanda relativamente notória e necessária para que aconteça. A gente falou ali do trabalho remoto, da evolução das aplicações, e toda essa evolução, ela demanda algo, né? Então, imagine o usuário que está trabalhando, por exemplo, de casa, né? Ele precisa consumir as aplicações que estão dentro do data center, ele precisa consumir as aplicações que estão fora do data center, as aplicações SaaS. E como é feito hoje, né, na maioria dos casos, e no passado a TI encontrou como alternativa, né? Poxa, o usuário ele vai estar de casa, beleza. Esse usuário ele vai conectar na minha VPN e eu vou concentrar todo o tráfego de internet dele para dentro do data center, porque isso é um modo seguro, né? Então eu vou controlar o que ele pode sair, o que ele pode navegar, né? Interno ou externo. Só que isso reflete numa perda de Talento, performance né? quando a gente fala de aplicações externas, É o né? que mais ouve. Talento, É né? Pô, talento. talento, agora ficou ruim. Exatamente, né? Então, o que a TI ela usou como alternativa, né, para suprir essa necessidade de acesso remoto, né? Poxa, todo o tráfego que foi interno para o meu data center, eu quero que o usuário faça por dentro de uma VPN, né? Então, eu vou ter aqui um túnel VPN, né, entre o meu data center, uma VPN cloud, uma VPN client, e o que for acesso externo, o usuário consome ali pela internet, pela rede 4G, pela rede Wi-Fi dele, né? Então ele pode consumir o Office 365, Teams, né? Todo esse ambiente. Só que aí que vem o principal ofensor, né? E o principal risco nesse modelo de entrega.
porque você dá liberdade para o seu usuário, né, consumir essas aplicações publicamente na internet e mantendo um túnel, né, de VPN para que ele consuma as aplicações on-premises, o risco de infecção, de contaminação com o ransomware, ele é muito grande, né, porque o usuário está com a máquina dele dentro de casa acessando a internet. Esse é o Então, ponto. ele acessa uma página, baixa um vírus, traz para o endpoint dele, para o computador dele, só que ele ainda tem aquela VPN para acessar aquele RP que está lá dentro do data center. É aí que ele expande essa perna do mundo externo para dentro do mundo interno, para dentro do data center do cliente. É onde a gente tem notado aí o número de ataques cibernéticos crescendo de uma forma exponencial. Toda semana tem uma matéria, toda semana a gente tem aí um comunicado de empresas que foram invadidas, empresas que estão com sistemas indisponíveis, e o trabalho híbrido, ele com certeza impulsionou e abriu os olhos dos hackers. Poxa, eu tenho uma facilidade maior, o usuário ele vai estar mais vulnerável, né? Então, como que a gente consegue, pessoal, suprir e entregar uma camada de segurança para que esses riscos não aconteçam, para que você de fato tenha um perímetro seguro para o seu usuário trabalhar, de qualquer lugar. Opa, João, eu acho que seu áudio não está saindo. Tá no mudo, Joãozinho. Desculpa, eu fico aqui tossindo lá de cá e eu falo mudo. Eu ia comentar que, poxa, se você for pensar assim, nos casos públicos mesmo que a gente percebeu e etc., a grande maioria esmagadora foi por causa de um endpoint comprometido, né? E assim, muitas das empresas que tiveram esse tipo de problema procurou nossa ajuda, né? Tanto Citrix como Populous, para a gente ajudá-los a proteger as pontas, né? E é o que a gente faz de melhor, né? A gente consegue entregar um ambiente muito mais performático para o usuário, mas sem abrir mão e mais livre, né? Para ele poder usar de qualquer dispositivo, inclusive com muito mais segurança. A gente não depende de VPN para o trabalho, né? Muitos já conhecem a ferramenta, mas quem não conhece, a gente não precisa de VPN para rodar. E pode existir uma completa descolamento do dispositivo com o data center no local. Eu não preciso entregar um pedaço, eu não preciso entregar um pedaço da minha rede para o meu dispositivo. E mesmo se minha máquina estiver cheia de malware, eu não tenho nenhuma interação com o meu data center e as aplicações locais, né? Posso criar uma separação completa. E, de novo, o cara ainda podendo usar qualquer dispositivo. Então, sabe, esses clientes buscando a gente teve vários casos de uso. Poxa, falando de Populous aqui com Citrix, né? Que o pessoal teve que correr atrás, entrar na frente e colocar agora os acessos, tirar a VPN e colocar os acessos como Citrix, por exemplo, né? Enquanto isso, o que foi já, né, o estrago já foi feito no data center e foi corrigido aos poucos. Então, isso é mais comum do que a gente imagina. Você pode ver, todos esses casos públicos aí, você pode ver que a grande maioria esmagadora é endpoint. Então, e até o Gartner comenta isso, um estudo de que, poxa, os líderes até 2023 vão repensar o uso de VPN. Não é um fim, é um meio para a situação de trabalho híbrido. A gente acredita que o fim, a maneira correta disso funcionar é com Citrix. Isso aí. E um ponto legal, né, Joãozinho, que não quer dizer que a VPN não preste, tá? A VPN, não. A questão é a forma como é entregue, porque é isso que o João colocou bem. Você expande a superfície. Você tá simplesmente deslocando e expandindo a superfície da sua rede. Você tá expandindo a rede para dentro do... E qual que é o detalhe? Você, depois de infectado, como a imagem ilustra aqui, a questão é o que você vai fazer com essa máquina infectada também. Então, o usuário ele não tem culpa de nada. Ele muitas vezes está infectado sem saber disso. E como a gente opera em cima disso? É aí onde a gente fala Citrix, solução de segurança, Luan, tá falando muito de segurança. São os caminhos que a gente toma, a forma como a gente entrega, né, Joãozinho, que faz com que a gente consiga fazer essas proteções em todas as camadas. Por quê? Poxa, isso eu ouvi de um dos especialistas numa desses ataques, né, dessas situações, falando assim, cara, Firewall investe-se muito e isso precisa ter. Não é que não precise, precisa realmente ter, mas o atacante ele não tá olhando ali, porque ele sabe que ele tem uma porta
fogo ali que ele vai dar marretada, ele não vai quebrar. O problema é a chave. Com quantas pessoas você está deixando tua chave? Você deixou com 2, 3 pessoas que você não conhece, a chave é o que abre. Esse é o ponto. Ele não tá batendo ali para derrubar a porta. Ele tá indo por um caminho onde ele consiga a chave, abre a porta e entra. Esse é o detalhe. Isso é perfeito, mano. Essa máquina da ponta, muitas vezes é o cara que é o admin da rede. É o cara, um desenvolvedor que tem acesso ao AD, por exemplo, que ele faz alguns testes. Acabou. A máquina dele é invadida, com a VPN ele consegue os acessos que ele precisa internamente, já era. Né? Então, existe formas de fazer isso com VPN de maneira segura? Putz, pode ser que exista, mas é um belo de um trabalho. Exato. Perfeito. É onde entra muitas vezes a discussão de split ou full túnel, que é o que a imagem ilustra, né? Você fala, poxa, preciso ficar mais seguro, joga todo mundo para dentro do data center, eu faço esse filtro e só saio para a internet na onde eu quero. Aí tem a experiência, que é o que muitas vezes define o caminho que a gente tem que tomar. O usuário vira e fala, não estou conseguindo trabalhar, isso aqui tá impossível de eu conseguir fazer uma coisa simples. Libera o Teams aí pra mim, pra eu poder sair pela internet direto, pô. Aí você vai lá e fala, não, beleza, deixa eu liberar o Joãozinho aqui. Tá liberado, Joãozinho. Pô, aí o Gabriel escutou, falou, pô, você liberou pro João, cara, libera pra mim também, tem uma reunião importante aí. Beleza, são esses detalhes que fazem a diferença depois. Com certeza. E como que a gente quer aterrissar isso, pessoal? Acho que para alguns não é novidade, já vive essa experiência, né? É mudar, de fato, essa estratégia de entrega e criar um perímetro seguro para que o usuário trabalhe de qualquer lugar, de qualquer dispositivo, com performance, com segurança, com visibilidade da TI e controle, e tudo isso sem a necessidade de VPN, né? Eu acho que vai ficar muito evidente no final, no demo do João, mostrando como que é a experiência desse usuário trabalhando de uma forma remota, todas as políticas ali de segurança sendo aplicadas, e também depois uma demo ali da visibilidade da TI, em como controlar rapidamente qualquer vulnerabilidade que venha a prejudicar o ambiente, qualquer acesso ali de risco que ele note de algum usuário. Então, pessoal, com toda a estratégia de entrega que a gente tem no modelo Citrix, né, começando ali no ponto de acesso, além de a gente simplificar esse modo de trabalho, a gente agrega uma segurança muito forte, né? O usuário ali, por exemplo, tendo duplo fator de autenticação, a solução fazendo uma análise no dispositivo dele. Poxa, esse usuário está numa rede desconhecida, ele está trabalhando externo, eu quero checar se o antivírus dele está atualizado, se essa máquina tem antivírus, eu quero checar se essa máquina está com Windows atualizado, se ela tem um certificado que eu determinei como seguro para acessar esse meu ambiente de trabalho. Então a gente consegue, pessoal, criar todos esses steps de segurança no T0, que é o momento que o usuário vai entrar no seu espaço de trabalho. Além disso, né, tendo políticas de segurança para o acesso contextual. Poxa, se o usuário. Eu acho que é importante, João, você tem até um caso legal, né, para exemplificar. Não, sim, acho que o ponto é, quando o cara vai trabalhar de casa, ou num computador que não é o da empresa, que muitas vezes a empresa gosta de entregar um dispositivo, acho super válido, quer manter um padrão, tudo bonitinho, mas às vezes é necessário ele usar outra máquina. A ideia não é, poxa, você não pode acessar. Não, você vai acessar todo o trabalho que você precisa, está todo o ambiente todo liberado para você. Porém, o acesso está liberado, porém você vai ter menos liberdades. Você vai ver agora uma marca d'água, você não vai poder, por exemplo, copiar e colar coisa para fora. Você está sendo gravado, né? Toda a sua sessão está sendo gravada, ou seja, você não perdeu os acessos. Um dispositivo que a gente considera não confiável, a gente pode criar políticas customizáveis de acesso condicional para que você tenha menos ou mais privilégios, ao ponto do usuário, por exemplo, ver até menos aplicações. Tem aplicação, por exemplo, que você não quer criar acesso de jeito nenhum fora do contexto que você criou, que são as maquininhas entregues na casa do cara, de jeitinho. Beleza, se ele acessar de uma máquina que não seja aquela, ele nem vê ela na lista de Citrix, né? Então, esse novo modelo de acesso condicional, que vai vir também nessa lista de features novas do DAS, ele vai ser importante para dar de novo, manter a liberdade do usuário poder trabalhar em qualquer dispositivo, mas agora com certas desconfianças. Vamos colocar agora algumas travas a mais em relação a visual e acesso ao dispositivo local, por exemplo, mas manter ele com acesso às aplicações que ele precisa para ser produtivo, né?
Perfeito, João. E tudo isso tendo essa segurança de qualquer dispositivo, não importa, né? Se ele está acessando ali de um desktop Windows, do MacBook dele, do iOS celular, do Android, enfim, todo esse excesso contextual, né, de proteção, suportando ali qualquer dispositivo. E trazendo também uma liberdade para o time de TI, continuando tendo um monitoramento contínuo, né, de todo esse ambiente, que é o que a gente vai falar também aqui embaixo, né, ele mostra ali o Analytics Security, que nada mais é do que uma solução para o administrador, né, e também para o usuário, porque a gente vai estar protegendo, né, aquele acesso e tendo visibilidade, mas a partir do momento que o administrador tem esse controle, né, e consegue ver tudo que o usuário está fazendo em termos de acesso, se ele tentou conectar de um dispositivo desconhecido, se ele tentou conectar de uma região que não faça sentido ali para o modelo de negócio, a gente consegue estudar de uma forma melhor esse ambiente e aplicar essa segurança de uma forma mais visual, né, e controlável. Então, a TI agora tem visibilidade, né? Consegue monitorar isso de uma forma simples e objetiva. Bom, eu só ia falar rapidinho, Gabs, em cima disso, só para preparar também a ideia para o pessoal todo entender um pouco mais do porquê do Analytics em alguns casos em específicos. Naquele slide anterior a gente falou sobre a máquina ficar infectada, né? E esse é o detalhe, quando a gente acompanha esses casos recentes e os que a gente teve participação, o João falou bem, é um administrador, o cara ele não tá se passando pelo Luan, ele é o Luan. Esse é o ponto, né? Eu tô entrando como um usuário autorizado. É isso aí. Como que eu monitoro? Esse é o ponto, né? O cara tem acesso, você tem os acessos, né? Exatamente. Porém, Exatamente. está comprometido, existe um risco. Como que eu bloqueio o Luan agora, sendo que ele é autorizado a entrar e acessar essas aplicações? Você faz o monitoramento do comportamento. Então, esse comportamento que o usuário do Luan está tomando, seja por um acesso a uma máquina diferente, um geofencing, né, com uma localidade diferente, acessando arquivos ou fazendo atividades, ações que não são rotineiras do Luan, isso faz com que você represente um risco, e aí onde já entra esse próximo slide que eu acho que o Gabriel vai falar bem dele aí, né, e aí você começa a representar um risco maior. Perfeito, excelente gancho, Luan. Que de fato é que a solução de Analytics ela vai trazer de informação para o administrador, né? Com toda a sua inteligência artificial, machine learning, eu vou conseguir criar um score e entender qual é o padrão de trabalho do Luan. Poxa, o Luan todo dia conecta no ambiente 9 horas, abre aquelas aplicações, ele tem um padrão comportamental no seu dia a dia de trabalho. De repente, imagine que o Luan faz um acesso ali 4 horas da manhã, começa a baixar arquivos da rede, né? Poxa, isso não é um perfil desse profissional. E em cima dessa inteligência artificial, pessoal, e machine learning, a gente consegue tornar o Analytics um braço direito do administrador de TI. Se esses insights acontecer, eu quero bloquear a sessão desse usuário, eu quero bloquear a senha do Luan, eu quero startar uma gravação de tela. Opa, o Luan acessou de um dispositivo desconhecido, não é o padrão, não é o perfil dele fazer isso. Então, a partir do momento que ele conecta nesse dispositivo desconhecido, eu quero gravar a tela dele, ver o que ele está fazendo. Então, a gente tem uma série de mecanismos, pessoal, com toda a solução, né? Seja para entrega de aplicação, de desktop virtual, né? Para a parte de conta de collaboration, aplicar esses mecanismos de segurança, criando scores por cada profissional. Acho que no demo, João, vai ficar bem prático, né? Todos esses insights e esses controles que a gente consegue aplicar dentro do Analytics Security. É isso aí. Vou mostrar um pouquinho no demo aí, como que é isso na prática. Show de bola. Bom, acho que avançando agora, né, o porquê mover o seu ambiente Citrix para um modelo como serviço, né, eu acho que muitos dos nossos clientes têm notado uma atividade muito notória do nosso time de pré-vendas, de consultores, em impulsionar cada vez mais a adoção dessa tecnologia,
porque é onde a gente enxerga a evolução da Citrix, aonde a Citrix está mirando, aplicando ali toda a inovação de produtos já para esse modelo, né? E inovar nunca é demais, né? Então, o porquê, a gente vai trazer aqui os principais benefícios de o porquê os nossos clientes de base Citrix que têm um ambiente on-premises, quais são as vantagens de ele mover esse ambiente para um modelo como serviço, tá? Eu acho que os principais benefícios, né, que a gente traz, há uma necessidade real das empresas trabalharem num modelo híbrido, né? Então, hoje, a gente nota aplicações sendo entregue em um ambiente on-premises, em uma nuvem privada, pedaço dessas arquiteturas rodando em uma nuvem pública. Poxa, eu quero entregar um VDI na Azure, por exemplo, consumir ali produtos de uma nuvem pública. Então, o Citrix Cloud, ele permite, né, essa integração no ambiente híbrido e multi-cloud muito simples. A gente vai detalhar isso em um modelo de arquitetura, em um desenho, para exemplificar isso para vocês. Toda a segurança e a experiência do usuário, né? A gente conseguir aplicar segurança, inovação, garantir que o usuário trabalhe de uma forma mais performática, de uma forma segura, né? Então, a gente vai falar de todos esses benefícios e o valor rápido ali também de implementação e custo operacional, né? Você administrar um ambiente on-premises, né, quando você tem toda a infra dentro do seu data center, o cliente é responsável por garantir a segurança, garantir a disponibilidade, atualizar aquele ambiente rotineiramente, e isso tem um custo operacional, isso demanda tempo. Então, a gente quer mostrar, pessoal, o que o Citrix Cloud pode trazer de valor para o negócio e para o dia a dia operacional de vocês, né? Falando um pouquinho como ele trabalha, né, eu acho que esse desenho, ele ilustra muito bem esse modelo de transição e fazendo um depara um com o outro, né? Aqui no lado esquerdo, a gente tem uma arquitetura tradicional, né, de um ambiente Citrix on-premises. O que seria, de fato, esse modelo de arquitetura? Todos os componentes, né, de gerenciamento do Citrix, os servidores de aplicação, onde são entregues o desktop do usuário, o aplicativo, o gateway de acesso, isso está 100% no data center do cliente. E como eu falei, o cliente que tem que garantir a disponibilidade desses serviços, atualizar esse ambiente pelo menos uma vez por ano, né? Garantir o backup de tudo isso e a continuidade de negócio. E como eu falei, isso traz um custo operacional. E se você tiver uma demanda de migrar para uma nuvem pública ou estender uma perna de disaster recover em uma nuvem pública ou uma nuvem privada, você tem que construir todo esse ambiente nesse novo data center, nessa sua perna de DR. Então, o Citrix Cloud, pessoal, o que ele traz de benefício? Todos esses componentes de gerência, né, que a gente está acostumado do Citrix, Studio, Controller, SQL, License Server, todos esses componentes são entregues como serviço na nuvem da Citrix. O cliente ele não precisa mais provisionar e ter máquinas virtuais dentro do seu data center. O cliente ele não precisa mais atualizar esses componentes, ter 2 máquinas virtuais no mínimo para cada um desses serviços, porque isso já está pronto na nuvem da Citrix. E o que continua no seu data center é o workload de maior propriedade, né? Os seus servidores de aplicação, os seus desktops virtuais. E nesse desenho, a gente consegue ver, né, a liberdade em trabalhar num modelo híbrido. Eu posso ter aqui o meu data center primário rodando aqui na minha nuvem privada, dentro do meu ambiente on-premises, o meu DR optar ali para um modelo em cloud, para uma nuvem pública, e crescer e expandir esse ambiente, ele se torna muito mais simples, né? Eu acho que é isso que a gente tem notado de fato no mercado, né, João? Esses valores de administração. O que eu gosto disso tudo aí, e aí são ideias até financeiras que a gente vai falar para frente também, é até questão de economia em relação à nuvem pública, né? Se a gente tem o Citrix hoje, vamos dizer assim, legado, e pensa numa estratégia de multi-cloud, que seja para uma estratégia de DR, que seja uma estratégia de migração, o custo de manter essa infraestrutura toda na Citrix, na cloud, ele é um custo considerável. Você subir máquina virtual para tudo isso, Sim, ele é um custo considerável de infraestrutura mesmo. Você pagar a maquininha lá virtual rodando por minuto, por mês, por ano, isso é uma grana considerável.
Isso por si só já é um motivo de migração. Agora, as outras capacidades, por exemplo, como auto-scaling, você poder subir e descer servidores ao passo que a necessidade ocorre. Ah, não quero máquina ligada, por exemplo, fora do horário comercial, que isso é um negócio, é um must-have para quem usa em nuvem pública, tem que desligar. Isso não tem no ambiente legado. Então, cara, você tem que ter um Citrix Cloud para você ter essas features de fazer auto-scaling também. Então, você já economiza na infraestrutura que você vai subir, fora a gestão disso, que é 1000 vezes mais fácil, então tem uma economia indireta aí de serviços, de manter esse negócio em pé. Patches de segurança sempre atualizados, esquece, a gente vai fazer sozinho, mas também você ter features de scaling para tudo isso, né? Você poder desligar máquinas na hora que não precisa. Isso com a ideia de multi-cloud. Beleza, eu vou vou fazer uma movimentação para cloud pública, eventualmente se precisar voltar para qualquer lugar, mover para uma outra cloud, o software, como ele é um serviço, ele se pluga em qualquer uma, praticamente, se torna muito mais fácil e não perde a produtividade da ponta do colaborador. Né? Ele vai sempre estar acessando pela mesma maneira, independente das migrações que você fizer por trás. Então, assim, liga direto no negócio, é dinheiro de volta no bolso de vocês, clientes, porque você vai economizar a infraestrutura, é uma premissa para quem usa cloud pública, né? Isso por si só já costuma até, em vez, aos pontos, pagar o projeto de Citrix e a diferença um pouquinho maior da licença, que é natural, a gente está hospedando um monte de coisa a mais, mas, em geral, só essas economias de infraestrutura já pagam o projeto, tá? Então, tem contas, você põe na calculadora, mensal, eu fiz uma manual aqui, ficou bem bacana, mostrando em detalhes como isso funciona. Posso mostrar para vocês depois, se tiver interesse algum cliente aí, procura a gente que a gente mostra em detalhes, tá? Perfeito, João. E aqui a gente aterriza, né? Estava comentando, olha só, a quantidade de serviços que você não precisa mais gerenciar é considerável, né? Delivery controle, SQF, servidor de licenciamento. O Gateway, a gente tem um Gateway como serviço na cloud, fica no Brasil, em São Paulo, a latência é muito boa, né? Tem muita gente usando já o Gateway por lá, né? Studio Directory, enfim, tudo isso a gente já coloca como serviço, não precisa mais gerenciamento direto de vocês, né? Tudo isso a gente cuida, coloca patch de atualização, patch de segurança, altamente disponível, então, poxa, esses caras custam dinheiro se você publicar numa cloud pública, e se você pensar numa multi-cloud, poxa, eu tenho uma infraestrutura em 2 data centers públicos ou 3, que seja mais, a quantidade de servidores que você tem que ter across em todas delas é insano, você vai gastar uma grana, e aqui você não precisa mais, porque só o Cloud Connector, ele consome muito menos infraestrutura do que toda essa, vamos dizer assim, essa estrutura que está aí nos componentes de VDI tradicional, tá? Então, Exato. a atualização é super bem-vinda nesse ambiente de mudança. Exato. De 5 para 1, basicamente, né? Aqui a gente tem 5, exatamente. Exato. Em geral, cara, eu fiz uma conta aqui, dá uns 27% de economia de infraestrutura de Citrix, né? Então, você fala de $100 mil, cara, $27 mil por ano, né? Você multiplica isso por 5, dá quase, sei lá, $150 mil. É uma grana insana. Então, é coisa grande. Essa visão é boa, né? Que ilustra o que eu estou comentando. A gente tem aqui na parte de provisionamento de infraestrutura, na nossa parte de machine catalog, a gente pluga com qualquer coisa, né? Tanto para movimentar para um ambiente melhor, vamos dizer assim, nossa, eu vou fazer uma movimentação para clouds públicas, onde eu tenho mais performance, mais segurança, mais isso, mais aquilo, vou colocar um ambiente de DR, vou criar um ambiente super disponível, geograficamente disponível, ótimo. Mas também a gente ainda tem o pezinho no on-premise que a gente consegue plugar. Puxa, apertou, a empresa, infelizmente, teve alguns problemas, eu vou tirar um pouquinho dessas infraestruturas de nuvem pública e vou voltar para o meu data center on-premise, que é um pouco menos performático, mas eu seguro os custos. Na cloud é muito mais fácil criar isso, mas é muito mais fácil. Não tem que ficar gerando farms separadas para manter toda essa máquina funcionando, né? Como é um ambiente com serviço, eu só plugo meus cloud connectors, é uma estratégia de negócio muito boa. De novo, mantendo o usuário do mesmo jeito com a grama verde. Ele vai sempre acessar pela mesma forma, né? Então, é uma liberdade enorme para vocês, uma estratégia de negócio muito boa, tanto técnica como financeira também. Perfeito, João. A elasticidade, aqui é a experiência que o usuário tem, né? Essa aí é uma visão didática até, assim, porque aqui a gente tem desktops, por exemplo, em vários locais, AWS, Azure, On-Premise, está tudo aí. No fim das contas, a gente pode criar um ícone só, desktop seguro, por exemplo. O usuário nem precisa, de fato, saber que ele está acessando um data center 1, 2 ou 3.
Mas é mais para ilustrar que, poxa, pode ser praticamente qualquer coisa na tela, o usuário sempre vai ter a mesma experiência. Maravilha. E esse é um slide interessante, Gabi. A gente tem como solução um diferencial gigante na ferramenta o WEM, que a gente consegue economizar muita grana com CPU e memória de máquina virtual colocando o WEM. Porque a gente, já falei isso com alguns de vocês aí, estão no chat, acompanhando a gente. Economia de CPU e memória com as tecnologias do WEM, como, por exemplo, eu não deixo um usuário nunca pegar 100% de CPU só para ele, eu consigo dar um tapa na mão e ele ficar com um consumo menor. Se o usuário está com a aplicação aberta, ele sai, deixa ela aberta lá indefinitivamente, sem trabalhar. A gente tira da RAM e põe na paginação. Então, só de fato quem está quente na máquina vai usar recursos computacionais a quente, os caras que não estão usando, a gente vai deixar ele em segundo plano. Isso, por si só, eu consigo colocar muito mais usuário por máquina, né? A gente fala, em geral, assim, 20 a 30% de usuários a mais por máquina virtual. Então, quando a gente fala isso de um ambiente de cloud pública, né, ou um ambiente de multi-cloud, o potencial financeiro de economia, ele é importante. E muitos de vocês têm essa ferramenta e não utilizam, tá? E, by the way, agora quem tem Citrix Cloud, o WEM, como serviço, ele é uma ferramenta como serviço, no ambiente cloud também, né? Ele é todo provisionado pela Citrix, ele está sendo refeito. Todo o portal agora, ele foi remodelado, então a maneira de usar a ferramenta é muito mais amigável agora também. Então, poxa, recomendo, tá? Recomendo muito, no mínimo, utilizar tanto o login assíncrono para o cara pegar uma sessão muito mais rápido, não ter um logon time muito alto, tanto otimização de CPU e memória. Acho que são os 3 mínimos. E o último, só para finalizar bem rápido, nosso tempo está curto, é a parte de segurança. Se vocês entregam aplicações legadas, cliente-servidor, no WEM ele tem uma ferramenta que aumenta a segurança no seguinte sentido. Se o usuário nessa aplicação, por algum motivo, consegue abrir uma outra, sei lá, ele abriu o SAP e do SAP apareceu um link HTTP que ele clica e abre um Chrome de dentro desse ambiente virtualizado. Pode ser um potencial risco de segurança, porque daquele Chrome ele consegue navegar e fazer coisas que a gente não gostaria. A gente consegue amarrar as aplicações e fazer que só as que são publicadas são entregues. Se o cara, por exemplo, clicar e abrir um Chrome sem querer, o Chrome ele não é aberto. Então, tem features tanto de economia quanto de segurança também. Não deixar o cara usar e abrir aplicações que, de fato, não são permitidas dentro desse servidor. Então, de novo, recomendo muito você procurar o parceiro de vocês para implementar isso. Para quem tem Citrix Cloud, é uma ferramenta que já vem no contrato, desde as versões mais básicas, faz uma diferença bem legal aí. Legal. Importante você ressaltar isso, né, João? É custo zero, já é uma feature que está embarcada ali, pessoal. É só usar de fato para trazer economia de infraestrutura, de consumo de máquina em nuvem pública, isso é dinheiro. Né? Exato. Beleza. João, eu acho que a gente passa agora para nossa mão na massa, o hands-on, né? A gente até estendeu um pouquinho o tempo aqui, pessoal. Talvez a gente estenda 10 minutinhos aí do nosso webinar, mas eu acho que agora a gente vê isso rodando na prática. Deixa eu compartilhar minha tela 2 aqui, então. Parar aqui o meu. Aqui, assim, o que eu queria mostrar para vocês, bem rápido. Acho que principalmente features de segurança, né, que são as novidades. E eu acho que o que a gente tem de mais legal aqui são os acessos condicionais, né? O usuário acessando o ambiente corporativo de uma máquina considerada segura e uma não segura, né? Então, aqui, por exemplo, é um ambiente que ele não tem a parte de segurança de pé. É uma máquina que o meu sistema entende que não é o que a empresa gostaria. Quando eu vou logar, antes de logar no Citrix, a gente faz uma análise de postura, que a gente diz, do endpoint. Então, a gente vê o que vocês querem. Por exemplo, se a máquina tem antivírus ou não tem, se ele tem um certificado que eu instalei ou não tem, se está com a versão de Windows Mac que eu gostaria. A gente cria um monte de regrinhas para validar. Se ele entrar nesse padrão, ótimo, ele vai entrar no ambiente Citrix com mais liberdades e mais aplicações para acessar. Caso contrário, ele ainda continua acessando, olha, ele não passou em todos os testes, então você vai poder acessar o que você pode, né? Nesse caso, o que eu posso, por exemplo, vocês estão vendo aqui o Office 365, por exemplo, bom disso, ele só tem o Office 365 com a segurança habilitada, né, que a gente chama de Secured aqui. O que significa? Eu vou continuar acessando essa aplicação, ela vai continuar sendo entregue para o usuário final, porém, o usuário vai ter menos liberdades em relação a extravio, de copiar coisas dali de dentro. Então, se o usuário acessa uma máquina, que essa aqui é um exemplo que não passou nos testes de segurança, vamos dizer assim,
Beleza, usuário, está aqui a aplicação, vou até te entregar ela. Porém, olha só, agora você vai ter marca d'água, você não vai poder copiar nem colar para fora, e assim por diante. Então, aquilo que eu comentei, você não dá um não para o usuário de cara, você não fala, não pode acessar. Você entrega um ambiente, mas com essas restrições, como vocês estão vendo aqui, a marquinha d'água e tudo mais, né? E outra, single sign-on, porque eu sempre prego aqui, a vida do usuário tem que ser menos miserável, já me logo automaticamente, vou deixar logado sempre que não, e pronto, eu acesso meu ambiente por aqui. Ao passo que eu tenho aplicações que eu até permito o usuário acessar, sendo que o ambiente não é, vamos dizer assim, confiável, que é esse dispositivo meu Mac aqui que eu estou acessando pelo browser, eu tenho aplicações que eu posso, por exemplo, negar o acesso. Cara, se não for de uma máquina que a gente entende segura, ele não passou por todos os testes, igual essa parte de intranet aqui, esse ícone, eu não quero que você acesse, acabou. Se você só pode acessar essa aplicação se você cumprir todos os meus pré-requisitos de segurança. Ótimo. Então, eu tenho isso agora também no ambiente Citrix, tá? Só posso acessar se eu passar em todos os testes. Simples assim, né? Então, se existir uma aplicação que seja muito sensível, a gente coloca ela dentro desse modelo. Nesse caso, meu Mac, eu tenho ela solta aqui também, né, por questões didáticas, mas eu posso manter um ambiente 100% travado. E uma outra coisa interessante, isso não serve só para aplicações não, tá? Quem tem aí uma maquininha virtual publicada, eu vou abrir aqui, já já ele esquenta meu Mac, eu também posso criar políticas dentro da máquina virtual, né? Então, o usuário que vai acessar o desktopzinho virtualizado, né, o DAS dele, de dentro de um dispositivo não confiável, vamos dizer assim, beleza, você pode acessar. Porém, mesma coisa que aquela intranet que eu mostrei lá. Você vai ter menos privilégios, né? Quais são esses privilégios? Ó, abriu aqui. Vocês viram que eu abri a minha maquininha. Tá terminando até de carregar aqui com a marca d'água. Eu tenho todas aquelas features de proteção de copiar e colar e tal. A tela desse computador ela está sendo gravada, né? Porque é um dispositivo que eu não confio, então de alguma forma eu tenho que monitorar tudo isso. E como é uma máquina que não é o padrão da empresa, olha só que interessante. Eu chego no ponto de até não mostrar, por exemplo, os drives da minha máquina local, do meu Mac aqui. Poxa, já que não é uma máquina que eu permito você ter esse nível de interação, eu não tenho C aqui para você. Você não pode copiar nada para o seu dispositivo local. Tá? Então, a gente consegue fazer essas análises tanto na parte do workspace em geral, mas até dentro de uma VM. Né? Então, são features novas que a gente pode ajudar vocês aí a criar um pouquinho casos de uso mais protegidos, né? Beleza, você tem acesso? Ótimo, mas peronomútil. Você pelo menos não vai jogar coisa fora da empresa para dispositivos que eu não confio, né? E aí, eu vou mostrar agora em um outro dispositivo uma feature a mais de segurança e um pouco da visão de como que eu abro essa mesma maquininha num ambiente seguro, numa máquina que está com todos os pré-requisitos pré-estabelecidos. Deixa eu abrir minha máquina aqui, desse lado de cá, tela principal. Primeiro, só uma feature que eu gosto de mostrar e é uma feature nova que pode servir para vocês. Cara, vocês estão vendo que minha tela está preta aqui atrás do Teams, né? Estou movimentando ela aqui. Isso é uma feature de segurança adicional que a gente também tem, tá, pessoal? A gente tem uma feature que a gente simplesmente, tudo que o cara acessa pelo Citrix, ele não consegue nem compartilhar a tela, tá? Fica preto. Então, aqui eu coloquei ela na tela inteira, voltei aqui pro menorzinho. Caso exista caso de uso super sensível, fale com a gente que a gente pode habilitar essa feature. E é aquele exemplo do início, é igual um Lego. Tá? Vamos adicionar isso para alguns casos de uso. Às vezes não precisa isso para todo mundo. Coloca isso para realmente quem acessa algumas aplicações sensíveis e tal, né? E aí, essa aqui é a tela do Workspace. A mesma telinha que eu tinha lá, minhas aplicações, desktops, já logo de cara, ela é bloqueada e já trava os acessos, né? Esse produto aqui, está me perguntando aqui, é o SPA, o Shenchão, tá? Secure Private Access. Então, é um produto que já vai vir isso, tanto isso quanto outras features de segurança a mais, o acesso condicional, como eu comentei também, ele está aqui dentro desse produto. Pode adicionar para usuários pontuais, não precisa ser para a farm inteira, tá? Apesar de que o padrão é sempre legal, mas você pode fazer um adicionar parte. Infelizmente, como essa feature está habilitada, eu não consigo mostrar, mas aqui, por exemplo, eu tenho o Office 365, deixa eu trocar aqui meu mouse de lugar, eu tenho o Office 365 normal, eu vou abrir aquele rapidinho, só tem essa feature de segurança na tela principal, senão eu não consigo fazer demo nenhum, então, só para fazer esse parênteses aí, olha só,
Como o Office 365 aqui é um dispositivo confiável, eu já abri na minha próprio browser, tá? Eu não criei um navegador isolado, né? Então aqui eu já entrei no meu Office 365, fiz o single sign-on no próprio Chrome que eu tenho da minha máquina aqui, tá? Em relação à maquininha virtual, por exemplo, deixa eu abrir ela aqui, vai ficar tudo preto por um minutinho, só para até eu clicar nela. Ela é mais ou menos aqui. Deixa ela dar uma carregada, ó, iniciando. Eu estava com a sessão aberta, vocês vão se lembrar, com marca d'água, sem poder acessar o meu disco local. A ideia é que eu pego essa sessão agora e com mais liberdades, como esse é um dispositivo seguro, vamos dizer assim, tem um certificado, tem um antivírus, está na versão de Windows que eu quero, está no domínio, né? Eu vou pegar uma sessão agora onde eu tenho as liberdades, ó. Agora, olha só. A mesma sessão, né, Joãozinho? A mesma sessão. Vocês viram que puxou de lado de lá, mas agora, por exemplo, eu posso ver meu C da máquina. Por exemplo, do meu computador pessoal aqui, que é essa máquina que eu chamo de JP Server, tá? E não tem mais a marca d'água. Vocês viram que a marca d'água saiu fora. Então, assim, esse acesso condicional é muito bom, porque muitas vezes o usuário reclama, puta, a marca d'água, tá ali na tela, me atrapalha. Não, tudo bem, você tem o computador da empresa, acessa por lá, porque ali a gente está nos padrões que a gente gosta, ali já tem todos os bloqueios que a gente planejou, pode usar ali. Se acessar de fora, você vai ter outras sanções, vamos dizer assim, né? Não vai poder, você vai poder acessar tudo, mas a gente precisa monitorar um pouquinho mais, né? E voltando aqui agora para o meu outro computador, até essa parte do Workspace, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, comentários, coloquem no chat, eu vou respondendo daqui a pouco. Mas para respeitar o tempo de vocês, vou dar uma aceleradinha, vou voltar para minha tela número 2 aqui. Eu ia falar um pouco do Citrix Cloud com a parte do Analytics, mostrar aquilo que foi comentado, né? Como é que eu desconfio do usuário, por mais que ele está logado. Aqui é um ambiente que eu tenho de testes, e tem um usuário aqui que ele tem um risco interessante e mostra bem de perto o que aconteceu. Deixa eu abrir ele aqui rapidinho. Como o Gabs comentou, olha só, eu vou criando os meus riscos, né, de acordo com os usuários. Se o usuário faz determinadas situações que não for do padrão dele, a gente categoriza ele num risco específico e toma ações automatizadas. Eu acho que é esse daqui. Esse, cara, deixa eu ver aqui. Esse. Não, deixa eu ver. Qual que é esse, cara? Medium, Suspicion Logon. Olha que interessante. No meio dos acessos do usuário, a gente vai categorizando. Poxa, ele está fazendo isso, ele está fazendo assado. Vai categorizando e dando cartões amarelos. Nesse caso aqui, ele já até categorizou esse cara como um suspeito login. Por quê? Vou dar um zoomzinho aqui para facilitar a visualização. Olha, esse usuário logou de uma cidade diferente, mas nunca logou dessa cidade nos últimos 30 dias. Essa cidade é diferente de distância da que ele está acostumado a trabalhar, em muitos quilômetros. Cara, tá estranho. E nunca ninguém se logou dessa cidade. Então, por isso que ele tomou o pior cartão, que é a nota 100 negativo, né? Outra coisa que a gente tem aqui, esse usuário nunca logou dessa rede nos últimos 30 dias, ou nem ninguém logou nessa rede nos últimos 30 dias. Então, poxa, não é nem algo que eu já acostumei a ver, é uma coisa que é completamente nova para mim. Então, mais um cartãozinho para ele, vermelho. Além disso tudo, o cara logou num dispositivo novo. Nunca logou nesse dispositivo novo e ele categorizou que é um dispositivo Windows. Pelo menos esse cara está logando de um IP que não está no nosso blacklist, porque a gente também tem um blacklist de usuários aí, de IPs mundiais, a gente tem, né, é um catálogo aí de um consórcio, e a gente coloca aqui e faz essa validação. Dado determinadas situações nesse caso aqui, a gente categorizou esse cara como um suposto risco. E aí eu posso tomar as ações automatizadas, né? Eu vou pedir para o usuário validar se ele é ele mesmo, né? Eu posso gravar a tela dessa sessão ou corto a sessão dele como um todo. Aqui, ó, só por curiosidade, é um exemplo de que o usuário recebe por e-mail, para a gente criar uma desconfiança, né? Olha, fulano, cara, você está logando de uma situação completamente diferente do que a gente acostumou a ver você logando. Você logou num dispositivo novo, você logou de outras cidades diferentes, que não é o padrão. Essa atividade foi você mesmo? Você reconhece? Sim ou não? O usuário ainda tem o direito de defesa, vamos dizer assim, né? Caso o usuário não responda ou coloque não, e a gente pode colocar quantos minutos, se ele não responder em X minutos, a gente toma essa ação automatizada de novo. Desde gravar uma tela até bloquear uma sessão inteira, né?
E aqui, então, é para ilustrar aquele caso de Zero Trust. Poxa, por mais que o usuário tenha um usuário sim, o Luan comentou, está lá validado, está dentro do sistema, mas ele criou um padrão diferente do normal, não me é satisfatório, né? Então, eu vou tomar ações em relação a isso. E aqui, mais Perfeito. para mostrar um pouquinho a parte do geofence mesmo, quem está acessando de onde, quais são as cidades, dá para fazer drill down, né? E por aí vai. Esse cara é interessante, porque a gente teve uma situação em um cliente real, onde a gente descobriu um quarteirizado, né? Que na verdade um terceiro desenvolvedor contratou uma outra empresa para desenvolver um módulo específico de um sistema e a gente descobriu só através desse cara aqui. Detalhe, esse era um ambiente que já tinha sofrido problemas de ataque e estava com o que tem de melhor do mercado, de soluções, de pessoas olhando. O único cara que pegou foi esse aqui, o Analytics, justamente por aquilo que a gente comentou sobre comportamento. É só em cima do comportamento que a gente consegue mitigar algumas coisas. Então, o usuário era válido. Ele estava acessando com usuário sem token. Depois a gente foi entrevistar, investigar, obviamente. O cara falou: não, o cidadão lá pediu, eu mandava o token para ele. Né? Então, pô, e aí, como que você pega isso daí? E aí, detalhe: como que você está liberando o acesso ao ambiente? Aí, fazendo um paralelo de um tradicional de VPN, né? O que que você está mitigando da máquina que você não tem controle absolutamente nenhum, visibilidade nenhuma, você não sabe como que está o Windows, por onde essa máquina passou, a rede que ele está acessando, enfim. É aí onde você expande e realmente abre precedentes para acontecerem coisas piores, né? Isso aí. Perfeito. E o legal é a simplicidade também que o João navegou na solução, né? Exatamente. Para o administrador, né, João? São insights, tela vermelha, opa, 5 usuários de alerta. Não, e assim, até na hora de busca, a gente tem uma ferramenta de busca aqui, eu consigo fazer as buscas de maneira simples, ele me ajuda. Eu quero, por exemplo, ver quem que acessou o app name, sei lá, igual Excel, sei lá, alguma coisa do Chrome, Linux, Chrome. É muito fácil de eu fazer as buscas, né? Não tem ninguém aqui não, mas ele me ajuda a fazer essas análises aqui, é super guiado, até as partes de busca para o time de helpdesk que quer fazer uma análise, quem fez o que e quando, a gente tem o search aqui que tem todas as informações para fazer o drill down, sabe? Então é super fácil. E Gabriel e Luan, da minha parte é isso, tá para respeitar o tempo, 11h29. Excelente. Perfeito, João. Não, acho que tá legal, Joãozinho. Acho que deu pra gente passar também um overview, né, do contexto aí, de um pouquinho de segurança, falando de perímetro, reforçar bastante a tese, galera. Justamente trazer para vocês a vivência e essa tese, né? De que assim, acho que floresce um pouco esse assunto de segurança, fala muito cara, de proteção, tudo isso que acho que a gente ouve e lê bastante é válido, né? Mas a gente não pode esquecer do fator que é determinante. Então, esse fator determinante é o usuário. Se a gente não olhar com carinho para esse cara, não der ferramental para o time de TI trabalhar em cima disso. Além disso, né? Não ter ferramentas que trabalhem pela gente também, porque não é o tempo todo que você vai conseguir ficar ali monitorando uma console dessa do Analytics. É importante que ele faça os gatilhos que o Joãozinho citou bem ali, que ele tome ações proativas também, né? E proteja o ambiente nesse momento tão sério que a gente está passando, e a tendência não é diminuir, infelizmente, porque você está falando de criminosos, né? Você está falando de gente que conseguiu entrar e tirar proveito disso. Então, a tendência é que isso piore. Então, justamente a ideia foi trazer esse assunto de uma forma um pouco mais lúdica, de uma maneira um pouco mais simples até, mas dando a devida importância em cima disso. E de facilidade que a solução toda a suíte da Citrix dentro dessas mudanças também que facilitaram. Eu tô tentando fazer um wrap-up pra galera aqui, vai que alguém não esqueceu de anotar, né? Deixa eu fazer um resuminho aqui, fazer um resumo, vai me complementando aí. E essa facilidade na suíte, essa unificação também vai de encontro com isso, né? De você focar naquilo que é realmente importante, ter essa granularidade
esse Lego, de, poxa, montar aquilo que faz mais sentido para esse momento. Se não faz tanto agora, vamos testar com um grupo e funcionou, replica isso para os demais, vai montando a solução com o objetivo principal, que a gente tem experiência, dê poder de escolha, dê pertencimento para o usuário. Acho que isso é muito importante, fazer com que ele se sinta parte das políticas de segurança e que o trabalho dele seja um trabalho que agrade, que ele consiga produzir mais, porque esse é o objetivo principal. No final das contas, o usuário, o colaborador que está utilizando a solução é esse cara que paga a conta. A gente está aqui só para viabilizar, né? Perfeito. Perfeito, Luan. E até a gente também se colocar à disposição, pessoal. Acho que o time de pré-vendas aqui tá a todo dispor. O cliente que tiver qualquer dúvida, poxa, Gabriel, eu quero ter uma apresentação a fundo, né? Eu quero ver isso rodando real no meu ambiente, eu quero testar isso na prática. A gente se coloca 100% à disposição, né? Esse webinar, ele tem o intuito justamente de trazer essas novidades, a gente trazer esse valor, como o Luan comentou, né? O principal objetivo, de fato, é levar essa experiência para o usuário com segurança, com performance. E a gente está à disposição, pessoal, para aterrissar junto com vocês em pontos ali que vocês necessitem de fato agora, nesse momento. A gente pode ajudá-los aí no dia a dia. Show de bola, pessoal. Acho que é isso. Encerramos por aqui. João, obrigado aí pela presença, pelo conteúdo. A gente sempre à Prazer. disposição aí. É um prazer realizar esse webinar. Eu acho que foi o primeiro webinar aqui no nosso novo camarote, né? Então, sinta-se lisonjeado. É um prazer a gente estar aqui hoje, né? Então, obrigado aí pela participação, meu amigo. Beleza, pô, eu fico muito feliz, cara. Vocês são muito fera. Poxa, empresa de primeira, né? Galera de coração grande. Conhecem muito do que estão falando, tá? E, de novo, sempre um prazer. Uma hora eu quero estar aí nesse camarote, tá? Bora, o Negócio próximo, aí. próximo está aqui com Bora. a gente. Deixa eu melhorar meu pé. Fechou. Valeu, gente. Obrigado. Até a próxima. Valeu, um abraço, Joãozinho. Valeu, Abraço. obrigado, Obrigado. pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.